Fala, meus hiperfocados, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu descobri que eu tinha TDAH com meus 20 e poucos anos e sobre como você que está aí do outro lado pode descobrir se você tem ou não TDAH ou se você tem sintomas ou não. E também, se você já tem o diagnóstico, como que você pode tratar, né? Algumas coisas que eu fiz que me ajudam a tratar os sintomas e que pode ajudar você também. Bom, então meu nome é Breno Almeida, eu sou psicólogo, tenho especialização em neurociência e em terapia cognitiva comportamental. E durante a faculdade, então, de psicologia, obviamente eu já fui me identificando com alguns sintomas do TDAH. Na faculdade, infelizmente, os professores não falam muito sobre TDAH ou neurodiversidade. Geralmente eles ficam muito focados em transtorno de humor, que é o que é mais prevalente na população, que é a ansiedade, depressão, até um pouco de transtorno bipolar, né, mas principalmente eles ficam muito focados em transtorno de humor, óbvio que passa por tudo, etcétera, mas o foco maior acaba sendo esse. E transtornos como TDAH, autismo, acaba sendo muito tratado como coisas mais da infância, e não são. Inclusive é um preconceito que as pessoas têm, primeiro de que, são transtornos de infância, de criança, adultos não têm, sim, são transtornos que surgem na infância, mas permanecem na vida adulta. Enfim, e também outro preconceito que eu tinha e que muitos profissionais, psicólogos e médicos ainda têm, é de que, quando eu li os sintomas de TDAH, eu me identifiquei muito, mas eu falei: "Não, isso daí tem que ser um nível muito grave, tem que ser um nível a ponto, assim, de que eu não iria conseguir chegar na faculdade, tá fazendo aqui faculdade, eu tinha bolsa integral, eu não ia estar conseguindo aqui ter uma bolsa, etcétera, estar cursando, se eu tivesse TDAH", né. E é um preconceito que as pessoas ainda têm, infelizmente. Bom, e aí teve um momento da faculdade que eu tive um hiperfoco muito grande, que eu cheguei a ler o DSM inteiro. O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né. Então é um livro gigante de 1.300 páginas, que te ajuda a fazer diagnósticos em transtornos mentais, né. E aí, nesse hiperfoco que eu tive, eu li o DSM inteiro de ponta a ponta e geralmente esse é um livro só de consulta, né, só para você bater o olho ali de vez em quando, né. E eu me identifiquei muito com os sintomas de TDAH, mas ainda com aquele preconceito, sabe: "Ah não, pessoas que têm esse transtorno aí tem que estar muito pior, assim, do que eu e etcétera". Tinha as minhas dificuldades, sempre tive as minhas dificuldades e por muito tempo eu fiquei achando que era preguiça, que era desorganização, que era falta de vontade, falta de motivação, mas não é, gente. Inclusive, é um preconceito que as pessoas têm muito grande, né. Se vocês têm sintomas de TDAH, se vocês têm diagnóstico, vocês já devem ter ouvido muito isso: "Pô, é preguiça, é frescura, é falta de motivação e etcétera". Bom, e aí o que que acontece? Depois que eu me formei com 23 anos de idade, né, eu comecei a faculdade com 17, né, e com 23 eu me formei, e eu comecei a atender então, assim que eu me formei eu comecei a atender como psicólogo clínico, né, vai fazer 4 anos que eu tô atendendo, 4, 5 anos mais ou menos. Assim que eu comecei a atender então, eu comecei a trabalhar com alguns pacientes que tinham diagnóstico de TDAH e eram adultos, né. E aí tomavam medicamento, alguns, né, tomavam medicação e etcétera, e eu falei: "Poxa", mas, muitos pacientes meus tinham faculdade, alguns inclusive mestrado, doutorado, grandes empresas, e tinham TDAH, tinham diagnóstico de TDAH, tomavam medicação, e tinham resultados bons ali com a medicação e etcétera, e aí esse preconceito meu foi por água abaixo, né, ainda bem, e eu comecei então a me aprofundar, a estudar, a ver relatos de pessoas, inclusive em redes sociais, né, ver relatos de pessoas, a estudar sobre o tema e etcétera. E aí eu fui vendo de que pode ser que eu tenha isso aí, né. Nessa época eu já fazia terapia, então assim que eu fiz terapia 2 vezes durante a faculdade, mas não foi muito tempo, eu pagava com o estágio que eu fazia, ganhava muito pouco, por isso que eu não mantive por mais tempo. E depois que eu me formei então, comecei a ganhar um pouco mais e comecei a fazer terapia, eu cheguei a fazer 3 anos de terapia.
E aí eu comecei a trazer para minha terapeuta: "Olha, eu acho que eu tenho TDAH, né, eu andei pesquisando, etcétera, por causa disso, daquilo", fiz uma lista de sintomas gigantesco de sintomas que eu percebi em mim, né, e que batiam com TDAH, e também de acontecimentos que ilustravam um pouco esses sintomas, né. Para mostrar um pouco para vocês desses acontecimentos, eu não tenho mais a lista, mas, assim, alguns dos mais marcantes que me aconteciam, um deles foi, por exemplo, várias vezes eu ia trabalhar de carro e voltava de transporte público. E isso é um sintoma que, entre as pessoas que eu falo sem TDAH, é um sintoma absurdo, tipo: "Como assim você vai trabalhar de carro e volta de ônibus, de transporte público, esquece que tem carro?". E entre as pessoas que eu atendo, hoje em dia a maior parte das pessoas, 90% dos meus pacientes têm TDAH, é algo muito comum. Eu descobri, né, é aquela coisa que a gente descobre às vezes até em rede social, conversando com outras pessoas, de que nenhum problema é único. Todo mundo tem ali problemas parecidos com os seus, óbvio que cada um na sua individualidade, né. Mas assim, isso era algo que acontecia com uma certa frequência, ir trabalhar de carro, voltar de transporte público. Outra coisa, eu tinha muita dificuldade para dirigir, né. Dirigir não é um bom costuma ser uma dificuldade de quem tem TDAH, a menos que você tenha um hiperfoco muito grande nisso. Mas eu acabava me distraindo dirigindo, e eu pegava às vezes contramão, às vezes eu tinha uma má noção de espaço, isso é um outro sintoma, né. Então, enfim, eu fazia várias coisas ali dirigindo por conta da desatenção que acabava tomando multa, coisas nesse sentido, né. E também tinha coisas que aconteciam comigo todos os dias praticamente, sabe. Esquecer panela no fogo, esquecia direto. Procrastinação, sempre procrastinei, inclusive venho procrastinando de gravar mais vídeos pra vocês aqui, né, pra vocês verem que, apesar do diagnóstico, é só o início da sua jornada, tá. Mas enfim, procrastinação, esquecer as coisas, pessoal, sua família, sua namorada, as pessoas te pedem namorado, as pessoas te pedem coisas e você esquece, né. "Opa, lembra que eu falei aquilo com você?". Você não lembra. Ou então: "Ah, vai no mercado, compra isso, isso, isso e isso". Aí você só traz metade, né. É uma dificuldade comum, assim, da gente que tem. Tem muitas coisas aqui que eu podia fazer uma lista de sintomas aqui que eu tinha, que eu tenho ainda também muitos deles, mas que hoje estão muito mais controlados e tratados, né. Bom, então eu fiz essa lista para minha psicóloga e, eu comecei a investigar, né. E aí, nesse período também, eu já comecei a estudar neuropsicologia, né, depois eu fui, fazer formação como neuropsicólogo na USP, eh, e enfim. E aí, a partir disso, então, eu resolvi buscar um especialista em neuropsicologia para fazer a minha avaliação de TDAH, né. E o que foi bem interessante na minha avaliação e que às vezes acontece, é que nem sempre a avaliação vai refletir 100% as suas dificuldades, mas uma boa avaliação, ela vai levar em conta não só os testes, né, então só para vocês entenderem o que que é essa avaliação que eu estou falando, né. Quando a gente vai atrás de um diagnóstico de TDAH, a gente vai buscar fazer uma entre vai buscar principalmente um neuropsicólogo, igual eu, por exemplo, eu sou neuropsicólogo, faço diagnóstico de TDAH. Ou então a gente vai buscar um médico psiquiatra ou neurologista de preferência, mas principalmente um médico psiquiatra especialista em TDAH, né. Bom, então a partir desses profissionais, existem algumas maneiras de você ter o seu diagnóstico, uma delas é através da entrevista clínica, que é o quê? Você vai conversando com a pessoa, fazendo uma série de perguntas, e você vai então fazendo esse mapeamento dos sintomas que a pessoa possui, né, e se batem então com aquele mapeamento de sintomas que dá o diagnóstico de TDAH, né. Então a entrevista é uma fonte. Só que a entrevista ela é algo muito subjetiva, né, então, cada pessoa pode fazer as suas perguntas, não existe
um protocolo, digamos, de entrevista, você tem que fazer essa e essa pergunta, tem que dar essa e essa resposta, você tem TDAH. Não existe isso, né. Então a entrevista é algo muito subjetivo, né, cada profissional vai fazer as suas perguntas e etcétera, e vai tentar mapear os sintomas. Além disso, na entrevista a pessoa pode, aumentar alguns acontecimentos, ou ela pode se esquecer de outros acontecimentos, né, ela pode não se explicar tão bem na hora que está conversando ali com o profissional. Tem várias limitações no processo de entrevista como única maneira de avaliação do TDAH. Então por isso a maior parte dos profissionais buscam então um segundo método de avaliação, um método complementar, na verdade, que é a avaliação neuropsicológica. Nessa avaliação, então, você vai fazer vários testes, cognitivos, de atenção, de memória, de funções executivas, de inteligência, enfim, vários testes, e a partir do resultado desses testes, comparando com a média da população, vai te dar uma tendência ali de você tem TDAH, autismo, alguma questão de personalidade, enfim. Ele vai te dar um resultado ali indicando quais são os prováveis transtornos que você tem, né. E aí juntando então a entrevista com a avaliação neuropsicológica, a gente tem o diagnóstico, né. A avaliação neuropsicológica ela não é obrigatória todo mundo fazer, mas é muito indicado realmente para você, quase todos os profissionais vão pedir, vão exigir, porque é o melhor método, juntar esses 2 é o melhor método que você tem de ter certeza se a pessoa tem TDAH ou não, né, ou quase certeza, né. Enfim, então eu fui buscar um profissional para fazer a minha avaliação, e eu fui descobrir então que eu tinha, além de TDAH, eu tinha altas habilidades, eu tinha nos testes de inteligência, eu tinha um resultado muito bom, né, superior, acima da média, e isso me deu algumas lições, algum clareamento, assim, que eu fui pesquisando depois e o próprio profissional me explicou, né. Primeiro, de que muitas vezes as pessoas que têm uma facilidade de aprendizado ou uma inteligência acima da média, elas costumam ter uma facilidade de esconder os sintomas. É muito mais difícil fazer o diagnóstico de TDAH nesses casos, porque a pessoa tem estratégias ali, ela mesma constrói estratégias de se organizar mais no dia a dia, de, por exemplo, de não depender tanto da memória, de não depender tanto da atenção. Às vezes a pessoa aprende muito rápido, o professor lá na escola fala uma coisa assim, fala uma coisa, ela nem prestou atenção na aula inteira, ou ela nem foi em todas as aulas, mas ela já conseguiu captar a mensagem suficiente para ir bem na prova, por exemplo. Então é uma mistura ali que esconde muitos sintomas de TDAH, né. E a partir então dessa avaliação, e junto com a minha psicóloga, a avaliação que ela fez ali sobre mim também, né, eu fui buscar então, só depois disso, um psiquiatra, e aí o psiquiatra também fez as perguntas dele, né, ele fez 2 sessões comigo, antes de receitar a medicação, levantando todas as questões também da avaliação que eu tinha feito, do relato da minha terapeuta também, psicóloga. E então eu recebi o diagnóstico de TDAH e comecei a medicação, né. A medicação que eu tomei tá até aqui atrás inclusive, deixa eu pegar. Eu comecei tomando Ritalina, né. Eu comecei então com Ritalina comum, deixa eu ver se dá pra ver. Comecei então com Ritalina comum, né, e depois eu fui pra Ritalina LA, que é a de longa duração. Eh, e depois eu fui então pra, na verdade eu tô agora começando com esse medicamento que é o Venvance, né, eu tô com o genérico dele, que é muito mais barato, e comecei com o Venvance de tratamento, né. E na terapia também eu fui trabalhando vários sintomas de TDAH, eu mesmo fui estudando muito sobre o transtorno e etcétera, enfim. Agora trazer um pouco para vocês, né, como que vocês podem ir atrás do diagnóstico de vocês e etcétera. Primeiro eu quero trazer aqui alguns sintomas para vocês terem noção do que é o TDAH, né, do que sente uma pessoa que tem TDAH.
Primeiro deles, né, a gente tem 3 grandes sintomas no TDAH. O primeiro deles é a dificuldade com a atenção. Você costuma ter dificuldade de manter a atenção, principalmente coisas chatas, né. Eu pensava que eu não tinha desatenção, porque quando eu gostava muito de algo, eu ficava fascinado naquilo. Eu disse para vocês que eu li o manual diagnóstico inteiro em poucas semanas, né. Que é 1.300 páginas, livro gigante. E eu falei: "Pô, como é que eu tenho TDAH se eu conseguir ler isso inteiro?". Ou então, às vezes, eu ficava muito interessado em alguns jogos, em alguns temas específicos, e eu falava: "Pô, não tenho TDAH, já que eu consigo ficar muitas horas num tema que me interessa muito", né. Mas assim, o que é um ponto importante, o TDAH não é que ele não tem atenção nunca, né, e sim que ele tem uma dificuldade de controlar a sua atenção. Enquanto outras pessoas têm coisas chatas para fazer, trabalho, na escola, etcétera, eles até podem ter um pouco de dificuldade, porque a motivação é muito importante a gente conseguir se engajar nas atividades que vai fazer. Mas eles conseguem se forçar um pouco ali a fazer aquelas coisas chatas que precisam fazer e etcétera, né. O TDAH também, ele tem que se forçar a fazer, mas é como se fosse um sofrimento para ele, é algo muito difícil, é algo que ele costuma geralmente adiar até o último momento possível, né, então ele vai ter uma prova daqui a 2 meses. Ele tem uma tendência, no geral, a ir adiando, enrolando aquilo, e aí quando chega um dia antes da prova, ele vira à noite estudando para ir bem naquela prova e muitas vezes ele vai bem, né, esse que é o grande problema, principalmente se ele for também tiver essa mistura com altas habilidades cognitivas, né. Então eh, esse é um sintoma importante, né. Você costuma ter muita dificuldade ali em prestar atenção em detalhes, você costuma cometer muitos erros por descuido, por falta de atenção em atividades que são trabalhosas, chatas, que exigem muita concentração. Você costuma ter muita dificuldade de escutar alguém quando está conversando, diretamente com ela, se for um tema, assim, que você não está tão interessado, então é aquela coisa que eu falei, da pessoa comentar: "Você lembra do que eu te falei, né, você fez aquilo que eu te mandei?", e a pessoa e você: "Que você falou? O que você mandou?", né. Então uma dica, inclusive, para quem convive com alguém com TDAH, é sempre tentar se certificar de que a pessoa escutou aquilo que você pediu, sabe. Então, ó, você pediu alguma coisa pra pessoa, falou alguma coisa pra pessoa ali que seja importante, verificar com ele. Você escutou aquilo que eu te falei, etcétera? Principalmente se ele estiver fazendo outra coisa, né, porque muitas vezes ele vai no automático assim: "Sim, tá bom", não escutou nada, né. Eh, Outra coisa também muito importante, né, hiperatividade e impulsividade. Esse é o outro sintoma, né, muito comum. Nem todo mundo que tem TDAH vai ter o H, né, muitas pessoas são só TDA. O que que significa isso? A hiperatividade e a impulsividade é um sintoma muito comum, né, a maior parte das pessoas costumam ter esse sintoma também, mas algumas pessoas não são hiperativas, né, então aí está uma grande diferença entre 2 grandes tipos de TDAH, né. Um deles é o predominantemente desatento, então ele só tem essa desatenção, essa dificuldade ali que é grande, que atrapalha, e outros só têm a impulsividade e a hiperatividade, que é o quê? A pessoa é muito agitada, não consegue ficar parada, a pessoa fala exageradamente, a pessoa fala e depois se arrepende, fala de maneira impulsiva, faz e depois se arrepende do que fez, né, então age às vezes de maneira impulsiva também. Eh, Enfim, é aquela pessoa que se mexe muito, tá sempre e aí a questão importante de diferenciar de ansiedade, né, mas assim, é uma pessoa que tá sempre se mexendo, mexendo as pernas, batucando, se mexendo na cadeira e etcétera, né. Então esses são, assim, né, alguns sintomas que todo mundo já sabe, né, mas como que é também outros sintomas que não são os principais. Por exemplo, eu falei, a dificuldade de dirigir, de perder a atenção ali no meio do trânsito, a dificuldade com a propriocepção, que é essa noção do corpo, né, essa noção do espaço que seu corpo ocupa, noção de espaço também, até dirigindo é uma dificuldade.
Então a pessoa costuma esbarrar muito nas coisas, se machucar, se arranhar, eh, sempre se vê ali com os roxos, por exemplo, de ter batido em algum lugar e não ter percebido que bateu, né. Outra coisa comum é a questão de também outros sintomas comuns, por exemplo, o vício em substâncias é algo muito comum, né, infelizmente, principalmente pessoas com TDAH não tratado, né, então esse risco é muito maior quando você não trata. As substâncias que as pessoas com TDAH mais costumam utilizar, costuma ser cigarro, cocaína, estimulantes, né, cafeína também é uma substância lícita, né, o cigarro também, mas, substâncias costumam o vício em substâncias costuma ser principalmente com estimulantes, porque justamente, inclusive o medicamento para TDAH, né, por exemplo, esse daqui, eles são substâncias estimulantes no geral, porque o TDAH ele tem a mente é uma região do cérebro, né, mais inativa, ou seja, que necessita um pouco desse estímulo. E aí, o certo então é recorrer à medicação ou a técnicas naturais. Dentro da terapia a gente pode trabalhar algumas maneiras de melhorar essa essa tensão, né. Mas, muitas pessoas acabam não sabendo que tem TDAH e quando entram em contato com uma dessas drogas estimulantes, elas se sentem mais normais, muitas vezes, se sentem inclusive mais calmas, né. Então, por que que o estimulante do TDAH, né, que é Ritalina, o Venvance, ele acalma, a pessoa fica menos ativa, menos hiperativa, né, sente que a mente desacelerou, que ela consegue pensar com mais clareza, é justamente porque essa região que é o freio do cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, ele é mais inativo, então é como se você tivesse um freio defeituoso, como se você tivesse um motor de Ferrari, um motor de um carro, assim, esportivo, um motor de na verdade, um motor de Fórmula 1, vamos dizer assim, né. Um carro muito veloz, muito forte, mas você tem um freio que não é tão eficiente. E aí você não consegue frear distrações, você não consegue frear comportamentos, você às vezes tem dificuldade de frear até mesmo sua movimentação, né, sua hiperatividade. Bom, então, esses são alguns sintomas, assim, principais para vocês perceberem, né, então não é só essa dificuldade de atenção e a hiperatividade e impulsividade. Pense também nos esquecimentos frequentes, na falta de organização, na procrastinação constante, na desatenção em tarefas rotineiras, dificuldade em completar tarefas, de ir até o final, né, você tem um projeto, você tem algo que você quer fazer ali, "Poxa, quero começar um Instagram, quero fazer algo uma faculdade até mesmo", e você começa e para, né. Então isso também é muito sintoma. Falta de planejamento, impulsividade financeira, de gastar muito, dificuldade de lidar com frustração, é um sintoma, né. E distração excessiva, por exemplo, né, se distrai muito. Vai observando se você se identifica, então, com esses sintomas, e aí caso você se identifique, o que que você vai fazer? Você vai buscar um neuropsicólogo, de preferência primeiro, né, fazer uma avaliação neuropsicológica completa, e aí com o seu laudo, com a sua avaliação, você vai então buscar um psiquiatra, especialista em TDAH, para conseguir, tomar sua medicação, caso você queira, né. Caso você não queira a medicação, ou até mesmo junto com a medicação, né, e aí já falando do tratamento, qual que é o tratamento então para o TDAH? A gente tem medicação mais terapia, são os 2 juntos, né. É preciso os 2 juntos, não existe só até só terapia você vai, né, dependendo do grau, dependendo da exigência da sua rotina, só com a terapia você até vai. Agora se você for só com a medicação, você muitas vezes vai ter um foco muito grande para coisas irrelevantes, né. Um foco muito grande, mas aquele vazio na vida ou aquela atenção que você ficou horas jogando um videogame de um jogo que não te leva a nada, ou ficou horas rolando o feed das redes sociais, mas que você não consegue trabalhar, que aí a terapia vai trabalhar a sua motivação, o seu foco nas coisas específicas, o que você quer da sua vida, qual o seu propósito, qual a sua missão de vida, quais são os seus valores, como você pode direcionar esse essa Ferrari, esse
carro de Fórmula 1, como você pode direcionar ele para a pista certa, para alcançar os seus objetivos, tá bom? Dentro da terapia, então, a gente vai trabalhar várias coisas, depende muito de cada pessoa, mas algumas das coisas são você conseguir ter uma rotina eficiente, com constância, você conseguir, diminuir a procrastinação através de técnicas, você conseguir, por exemplo, eh, ter mais clareza do que você quer para sua vida, dos seus objetivos de vida, que tipo de trabalho você quer, que tipo de família, rotina e etcétera você quer, e como você pode então utilizar até técnicas naturais, né, ou utilizar até mesmo a o a medicação, né, esse potencial que a medicação te traz de ter mais atenção, foco e etcétera, como você pode utilizar tudo isso para ter uma vida que vale a pena ser vivida, tá bom? Bom, o vídeo já ficou muito longo, né, então é isso, espero que vocês gostem, qualquer dúvida deixe aí nos comentários, deixem sugestões de outros vídeos que vocês querem ver, e um abraço, até mais, tchau, tchau.